Pessoal, explicando então na sequência o Past Perfect. O Past Perfect, ele também não é tão simples de entender, mas com alguma prática a gente vai ficar bom nele. O Past Perfect ele é usado com o had. É a primeira vez que o had está sendo usado como verbo auxiliar. O Past Perfect é o seguinte, ele é o passado do passado. Então, imagina uma linha do tempo, você tem o tempo em progresso, o tempo indo para o futuro, então você vai ter o passado e o passado do passado. O passado do passado, o auxiliar dele vai ser o had. E no passado você vai usar o simple past, que tem como auxiliar o did. Então, assim, nesse had, que está ali no final, que está ali nessa ação anterior, nessa parte da sua frase, tu vai usar o had como verbo auxiliar. Por exemplo, assim, eu sempre dou o exemplo do avião. Eu cheguei no aeroporto e o avião já tinha saído. When I arrived in the airport, the airplane had already left. Quando eu cheguei no aeroporto, o avião já tinha saído. Entendeu? Então, é o passado do passado. Eu cheguei às 10 da manhã, o avião saiu às 9h30. Perdi o avião. Então, esse é o passado do passado past perfect. Na sequência, nós temos então, pessoal, o present perfect. Present perfect também é uma espécie de um pesadelo para quem estuda inglês, porque ele é aberto em 4 vertentes. Você tem mudança com o tempo, ação não finalizada, experiência e ação importante. Então, assim, o present perfect, ele é usado como uma espécie de passado também. Depende do professor, explica de um jeito ou de outro, mas eu costumo explicar que o present perfect é um passado, apesar de ter no nome dele um present. Né? Ele se refere a um evento no passado, um evento importante. Ao passo que o simple past é um evento banal do passado, é um evento como comer uma maçã, uma banana, assistir um filme, uma coisa que não tem muita importância. Então o present perfect ele vai ser usado para coisas que têm de fato uma importância maior, como por exemplo, eu posso dizer assim, eu ingressei no exército. Eu ingressei no exército brasileiro. I have joined the army. Então eu estou usando o have como auxiliar. Ou, por exemplo, eu quero dizer que não parou de nevar. Só está nevando, não parou de nevar. It hasn't stopped snowing. It hasn't stopped snowing. Né? Não parou de nevar. Esse também é um exemplo do present perfect. Pessoal, explicando então o future perfect. O future perfect, ele é simples de entender. O future perfect é o futuro perfeito, ou seja, eu terei feito. I will have worked, I will have constructed, I will have built, e assim por diante. I will have swum, eu terei nadado, eu terei feito isso ou aquilo. Então, por exemplo, assim, vamos imaginar que amanhã eu já terei terminado de editar este vídeo que eu estou gravando agora. Tomorrow, I will have finished this video. Eu terei finalizado este vídeo. Esse é um exemplo possível do future perfect. Explicando então na sequência o past perfect continuous. Passado perfeito contínuo. Past perfect continuous. Ele é usado na seguinte situação, quando você tem um ponto de referência no passado e antes desse passado você já estava fazendo alguma coisa. Por exemplo, assim, nós estamos conversando sobre, por exemplo, um acidente automobilístico que aconteceu no ano de 2005. Então, eu vou dizer que de 2001 até 2005, quando eu me acidentei, claro que não é verdade isso, eu estou inventando agora, né? E eu estava dirigindo muito rápido. Então, em virtude de estar dirigindo muito rápido por 4 anos, acabou que eu me acidentei em 2005. É só um exemplo. Então, eu posso dizer assim, I suffered an accident in 2005, but before that, I had been speeding for 4 years. Eu já estava acelerando, já estava indo rápido por 4 anos. Esse seria um exemplo do past perfect continuous. Na sequência, nós temos o que? Nós vamos ter o present perfect continuous. Bem tranquilo. O present perfect continuous é quando uma ação ela vem acontecendo. Eu tenho estudado, eu tenho trabalhado, eu tenho dormido bem, etc, etc, etc. I have been working, I have been studying, pessoa, mais o have ou has, mais o been, mais o verbo, mais o ing. I have been working, I have been studying, I have been brushing my teeth, etc, etc. Na sequência, nós vamos ter o future perfect continuous. Como é que é o future perfect continuous? É o I will have been doing.
Pessoal, para finalizar então explicando o Future Perfect Continuous, ele é muito parecido com I will have done, que é o item anterior da tabela. O Future Perfect Continuous, ele fala sobre um futuro que está no final de uma ação progressiva. Por exemplo, parece difícil falando, né? Mas não é tão difícil assim. Imagina que no futuro, eu terei trabalhado numa empresa por 35 anos. Então, no ano 2100, ou sei lá, no ano 2050, eu terei trabalhado por 35 anos numa empresa. In 2050, I will have been working for 35 years in ABC. Né? Então, no ano 2050, eu terei trabalhado por 35 anos na empresa, etc, etc. É um tempo verbal pouco utilizado, mas também ele está presente na nossa tabela. Então, pessoal, finalizando agora, esses são todos os tempos verbais. Dei um exemplo bem rápido para cada um deles, e eu creio que a melhor forma de você continuar o seu aprendizado dentro desse tema é você tirar todo dia um período assim de uns 10 minutos por dia para você trabalhar o estudo da gramática, ou pode ser até mesmo a leitura de um texto, se você não tem tanto prazer assim, tanta satisfação estudando a gramática, né? Às vezes a gente tem que estudar na marra, por causa de um teste, de uma prova, de um teste de proficiência que a gente vai fazer ou algo assim, mas o estudo da gramática, ele tem que ser dosado. Só estudar gramática também não dá. Ok, pessoal? Então, obrigado e até a próxima.